dia, é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar sobre terapia vibracional, terapia quântica, sobre comunicação, mudanças, tomada de consciência. O que é tudo isso, né? A proposta, quando a gente fala de mudança, a biorressonância, associada a várias outras terapias, te ajudam a fazer essa transformação, tanto no nível inconsciente quanto no nível consciente. A biorressonância é um trabalho terapêutico onde o teu objetivo principal é tomar consciência, desenvolver novas habilidades, novas competências para que você possa mudar. Quando a gente fala do nível inconsciente, é uma terapia com a biorressonância, onde você recebe uma outra frequência, estímulos frequenciais no teu campo elétrico, né, nas células, através das células, e a partir daí você começa a ter mudanças. Então, por exemplo, roí a unha, deixei de roer, eu sentia dor, parou a dor, diminuiu a dor, enfim. Quando essas mudanças começam a acontecer, muito conteúdo emocional também começa a aparecer junto com essa terapia. E na medida em que você vai tomando consciência, você vai podendo fazer essas mudanças, você vai se aperfeiçoando, você vai entendendo o que acontece com você. Então, assim, a biorressonância, ela atua tanto no nível consciente, te trazendo informações, quanto no nível inconsciente, promovendo mudanças que você não tem que se apropriar. Quando eu falo de uma proposta de mudança e que você tem consciência, às vezes você tem que desenvolver novas habilidades, novas competências para que você consiga, de fato, fazer essas mudanças se tornarem um hábito na tua maneira de pensar, na tua maneira de perceber o mundo. Não é fácil. Já querendo mudar já é 50% do caminho andado. E mudar efetivamente é muito mais complexo. Então, a proposta é que vocês possam fazer essa mudança através do processo terapêutico, né? Usando lá todas as ferramentas que eu proponho para vocês, como também através dos workshops. Então, agora, dia 3 de setembro, eu convido você para participar do workshop, para desenvolver habilidades para lidar com conflitos. Teve agora um evento em julho e eu vou repetir esse evento em setembro, até porque, assim, é um processo de mudança, né? E na medida em que você vai tomando consciência, que você vai se aprimorando, se apropriando desta nova maneira de pensar, de sentir, de agir, aí sim você começa a ter uma resposta, uma atitude diferente. Eu vou trazer um caso, eu vou trazer esse caso da Elisa. É uma pessoa que tinha muita dor, então vocês vão ouvir o depoimento dela. E eu quero convidar também aos ouvintes da rádio, se quiserem ligar, fazer alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Os telefones 3171 0221 ou 3262 4490. Então, vou repetir, 3171 0221 ou 3262 4490. Podem ligar. O depoimento agora é da Elisa. Bom, pessoal, eu tô aqui com a Elisa. Elisa é minha cliente desde junho, da metade de junho. Ela fez até hoje 2, 4, 6. Hoje é a 7ª sessão, sendo praticamente quinzenal, a cada 2 sessões. A Elisa tem 61 anos, veio com algumas queixas. Uma delas era a memória, estava com bastante dificuldade de memória, de concentração, nível de estresse alto, cansada, triste e com bastante dor. Dor na cervical e dor no ombro, nos ombros, né? Elisa, conta pra gente como é que você estava e como você está hoje. O que você sentiu nesse período de tratamento? O que você tem feito? Conta um pouco pro pessoal. Alô, pessoal. Bom, eu tô aqui com a doutora Lucy, né? E eu realmente vim com muitas dores, seria dores nota 10, né? E hoje, graças a Deus, graças à doutora, com as técnicas dela, né? Estou bem melhor.
já estou assim, só com um pouquinho de dores, né? Graças a Deus, tá? Era uma dor terrível no ombro, nos ombros e na cervical, né? E fora isso tinha outras dores, tanto nos braços, nas pernas também, né? E com o longo do tratamento fui melhorando gradativamente e agora realmente estou muito bem. Essa dor que estava 10, hoje está quanto? Hoje estaria o quê? Seria acho que uns 5, né? 4, 5, uma coisa assim. Então, uma dor hoje que você consegue conviver com ela. Agora sim, agora já dá para conviver normal. E você tem algum problema crônico, coluna, essas coisas? Acho que seria assim, crônico seria mais na cervical, no caso, né? Porque isso eu tenho há muitos anos, essa dor. Agora, outras dores não. Apareceu há pouco tempo, né? E foi agravando. Tá, legal. Elisa, muito obrigada. De nada. Recomendo a todo mundo esse tratamento, que ela usa várias ferramentas para isso, né? Que eu não imaginava. E é muito legal. Legal, muito obrigada. De nada, obrigada a você. É isso aí, pessoal. Um abraço. Quando a Elisa tá contando da dor, do nível da dor, e quando a gente fala de dor crônica, principalmente na coluna, que afeta, né, ombros, às vezes membros superiores, membros inferiores, às vezes os dois, a gente tende a fazer um trabalho mais com um tempo maior, porque vocês imaginem uma doença ou um problema que você tem há, sei lá, 5 anos, 10 anos, 1, 2 sessões dificilmente vai ter a resposta. A Elisa já está de alta já há alguns meses, já há algum tempo, e essa alta fez com que a Elisa se sentisse muito, a dor reduziu para 1, 2, tem dia que ela trabalha sem dor, é uma pessoa que trabalha bastante, trabalha em pé, então, e ela mexe com comida, e lógico, precisa de fazer muito movimento com os braços, então melhorou muito o resultado e isso é muito legal. Então, quando eu trago esse tipo de trabalho para vocês, e é um trabalho, quando ela fala, tem várias técnicas, realmente, a gente vai desenvolver várias habilidades para poder reduzir a dor no caso da dor. No caso de uma questão emocional, nós vamos trabalhar alguns padrões mentais e emocionais para que você possa desconstruir crença, para que você possa ter uma comunicação muito mais efetiva com o outro, que você possa se colocar de uma maneira diferente na situação. E os workshops vêm ajudar nessa tomada de consciência mais rápido. E vai ser um treino, né? Quando a gente fala de workshop, eu estou falando de trabalho. É um dia de trabalho. E por que trabalho? Porque a gente tem que treinar. Se você não parar para prestar atenção como é que a gente pensa, como é que a gente funciona, e a partir daí tentar pensar e agir de uma maneira diferente, fica muito difícil a mudança. Quando eu proponho esse encontro, é justamente para que vocês possam treinar e desenvolver mais essa habilidade. Porque no consultório a gente fica, né, 1 horinha por semana e muitas vezes a gente vai focar outros pontos que são mais emergentes naquele momento. E você só vai conseguir se dar conta disso depois de algum tempo. Então, é importante que você saiba que você pode fazer essas mudanças, que você pode fazer essas transformações no teu dia e que vai exigir de você mais tempo. Por quê? Porque tudo que a gente faz repetidas vezes, o nosso cérebro já automatizou. E muitas vezes você responde, né, tende a reagir às situações de uma maneira no piloto automático. Quando você vê, você já falou, você já disse, você já se posicionou. E quando você tem a consciência que é o momento que você olha para você e que você fala, putz, não era isso que eu devia ter falado, e agora, né? Quando você começa nesse momento de se questionar, é o melhor momento, que é a hora que você ainda está no piloto automático, mas você está começando a tomar essa consciência e aí fazer algo diferente. Até a hora que você faz essa coisa diferente naturalmente. E a hora que você faz essa coisa diferente naturalmente, você está incorporado já a esse novo padrão de pensamento, de percepção, de comunicação. Então, isso fica muito mais fácil. E é um trabalho, é um treino.
né? E aí, quando eu convido vocês para pensar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre realizações, o quanto cada um de nós, de fato, estamos realizados. Realizados no ambiente de trabalho, realizados no ambiente familiar, no pessoal, no intelectual, no social, né? No financeiro, no profissional. Então, como é que é isso, né? O quanto você está realizado? Hoje, a gente tem algumas pesquisas e mostram que a maioria das pessoas estão insatisfeitas, né? Preocupadas, tensas com várias coisas. Tem uma ouvinte na linha. Alô? Alô? Oi. Bom dia, aqui é a Olga da Vila Medeiros. Oi, Olga, tudo bom? Tudo bem, Luci? Ô, joia. Vamos lá, o que você precisa? Eu queria fazer uma perguntinha para você. Olha, eu tenho meu filho que ele tem esquizofrenia. Já há muitos anos ele faz tratamento, toma medicação. E vira e mexe e volta aquele medo. Eu queria saber se esse tratamento para ele ajudaria. Tá. Eu não entendi. Volta aquele medo. Medo. É o teu medo, o medo dele? Ele tem um medo dentro dele. Aí volta aquele medo, aí ele fica nervoso, fica ansioso. Sim. Sabe? Então, mesmo tomando medicação, acontece, né? Dá uma extrapolada. A medicação não contém esse comportamento. Ele chega a ficar agressivo? Olha, agora com a medicação, depende do medo, mas tem vezes que fica. Certo. Então, Olga, eu vou te responder pela rádio, tá bom? Tá bom, obrigada, Luci. Nada, um abração. Então, Olga, no caso do seu filho com a esquizofrenia, é um problema crônico, é uma estrutura psicológica que não muda. Então, você precisa sempre manter a medicação dele em ordem. Então, tem que tomar medicação, mesmo quando está melhor, não pode parar. A biorressonância, os frequenciais e as outras técnicas podem ajudar? Podem ajudar muito a evitar essas crises de medo, essas crises de agressividade, porque sempre a gente vai trabalhar na prevenção associada à medicação. Então, o tratamento que ele faz tem que manter, isso não pode parar nunca. O que a gente vai fazer? Ajudá-lo a usar um frequencial que vai estabilizar mais. Normalmente, quando a gente trabalha com a biorressonância e os frequenciais, o que acontece? O remédio que você toma tende a responder melhor. Então, por exemplo, se você precisava tomar uma dose maior, você passa a tomar uma dose um pouco menor. Ou, se o médico precisava aumentar a dose para te manter mais estável, o que acontece? Você estabiliza. E aquela medicação fica suficiente, às vezes, muito mais do que suficiente. Às vezes, o médico tem até que reduzir um pouco a medicação. E isso é muito importante. Então, o que acontece? A gente precisa fazer isso, usar algumas técnicas que aí, como ele tem esquizofrenia, o que acontece? Ele não vai ter consciência na hora que ele está nesse medo. Provavelmente, o nível racional dele está comprometido e aí ele não vai conseguir na hora fazer uma respiração, fazer uma outra técnica qualquer. Você, como mãe, dá para te ensinar várias coisas que você possa, por exemplo, fazer um toque quântico para ele na hora, para ele ir acalmando. Dá para você fazer, por exemplo, o Ho'oponopono para ele na hora e acalmando. Então, é um trabalho, né? Sempre que eu trabalho com pessoas que têm um grau de dependência da família, de alguém específico, eu sempre gosto de trabalhar com a família também. Por quê? Porque a família amplia a lente, ajuda, né? Se a dinâmica da família muda também a resposta dele. Então, a maneira como você age com ele, a maneira como você interage com ele, tudo isso facilita a resposta dele para o ambiente e a mudança dele. Quando você domina essas técnicas e você também está mais disponível, né, mais trabalhada, porque tem um desgaste emocional e psicológico para você também muito grande, você fica melhor.
para lidar com essa situação. Então, a resposta é sim, ajuda bastante, mas eu recomendo que a gente trabalhe também com a família. Com a família que eu digo, você é a pessoa mais próxima, que está mais em contato com ele, pode ajudá-lo bastante quando você também tá bem e quando você também domina algumas coisas, tá bom? Bom, no geral é isso. Meus telefones, 50 49 0863, 50 49 0863 ou 50 49 0547. O site Terapia Vibracional SP.com.br, vocês podem entrar lá, tem alguns depoimentos, tá linkado direto com o YouTube, se cadastrem no canal, tô sempre mandando informação. Vou estar preparando aí um curso online também para vocês, para ficar mais fácil para o pessoal que está longe atender. Esse tipo de trabalho eu faço trabalho também à distância. Eu atendo pessoas fora do país, no país, em outras cidades, em outros estados. Há possibilidade da gente fazer a biorressonância à distância com muita eficiência. Além da biorressonância, a gente pode fazer um outro trabalho com outras técnicas também. Tem algumas, eu trabalho com alguns equipamentos de biorressonância. O skill eu consigo fazer à distância com muita tranquilidade. O biolaser tem que ser presencial. E o biolaser ele tem uma característica de trabalhar o físico, por isso tem que estar conectado com ele. Então, nessa situação, eu não consigo, mas fora, e mesmo o skill, a gente trabalha o físico à distância, a gente trabalha essa tomada de consciência, muito legal. Quando eu falo de realização, que eu estava falando antes, o quanto que você está realizado hoje na tua vida, né? E quando eu faço essa pergunta, eu faço também a seguinte pergunta: o que você está fazendo para fazer essas mudanças? Então, por exemplo, se a gente for trabalhar hoje estatisticamente, eu tenho alguns dados que, olha só que absurdo, né? Incrível isso. 60% da maioria das pessoas que trabalham em empresas tendem a declarar que podiam produzir mais, fazer mais pela empresa, e provavelmente não faz porque tem outras coisas que estão te bloqueando, que estão te impedindo de fazer por N coisas. E aí pode ser tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Quando a gente pensa em termos de satisfação, vamos lá, no casamento, na família, o quanto cada um de vocês estão satisfeitos, quanto que você está satisfeita no teu relacionamento, o quanto que você está satisfeita no teu trabalho, né? O quanto que você acredita que possa melhorar e o que você está fazendo para não melhorar. Seja até mudar de trabalho. Então, muita gente reclama do trabalho, mas não consegue ter uma atitude positiva que te faça fazer essa mudança. Quando a gente fica na posição negativa, só reclamando, só se questionando, só lamentando, o que acontece? Além de você produzir uma série de hormônios, tipo cortisol no teu corpo, que só aumenta teu estresse, dificulta o teu sono, teu metabolismo todo se altera. O que acontece com você? Você não consegue mudar, né? E muitas vezes por medo, por insatisfação, por sabotagem, por uma dificuldade de planejar, de ter uma meta, um objetivo mais claro, mais definido. E quando você tem isso, essa meta, esse objetivo mais claro, mais definido, você consegue se preparar para atingir o teu objetivo. Seja ele na saúde, no relacionamento ou na questão financeira. Essas três grandes áreas são as áreas que movimentam mais a nossa vida, né? Se você está com alguma questão financeira, isso te preocupa e muitas vezes te desestabiliza nas outras áreas. E vale para o relacionamento como vale para a saúde. Se a gente tem um problema de saúde, com certeza o teu foco, tua concentração, tua disposição para fazer qualquer outra coisa também está comprometida. Então, criar uma possibilidade, uma oportunidade para a gente falar sobre isso, para você se apropriar do que você de fato né, da tua essência, da tua capacidade de mudança, criar uma estratégia, um plano, desenvolver novas habilidades para que você possa fazer aquilo que realmente é importante para você,
além disso, eu preciso ter, né, ter conhecimento, eu preciso ter determinadas coisas para fazer algumas outras. Como é que eu adquiro tudo isso? Então, quando eu coloco esses 3 pontos, eu tenho que estar pronta e acreditando que eu posso realizar isso. Se eu não posso, que ferramentas eu tenho que desenvolver para conseguir realizar? E a minha proposta, quando eu falo, né, quem ouve os programas, quem me acompanha, eu estou sempre batendo na tecla da mudança. Se o relacionamento tá ruim, o que eu tenho que fazer para melhorar? Se o meu trabalho tá ruim, o que eu tenho que fazer para melhorar? Se eu gosto do meu trabalho, mas eu tenho dificuldade com o meu chefe, o que eu preciso mudar, né? Porque, gente, a mudança só acontece conosco. Eu só posso mudar a mim mesma, eu não posso mudar vocês. Todas as pessoas que chegam no consultório, né, apostando que eu vou fazer alguma coisa por elas, eu não posso fazer. Eu posso te ajudar, eu posso te dar uma outra possibilidade de visão daquela situação, eu posso te ajudar a desenvolver algumas habilidades, mas quem vai treinar essa habilidade é você. Quem vai colocar em prática é você. Quem vai conseguir falar com o chefe lá que está me enchendo a paciência é você. Então, eu sou uma muleta, eu uso a seguinte expressão. Quando o pessoal chega no consultório, provavelmente tem alguma dificuldade que precisa de ajuda, e tudo bem, ok. Então, vai pegar lá a muleta, né? Então, todo o apoio que essa muleta dá pra gente quando a gente está precisando de ajuda, vocês vão ter. Só que aí, vocês vão ter que pegar essa muleta e botar na rua, e botar em outro lugar e tal, até a hora que você perceber que não precisa mais. E aí, joga fora. É isso. É essa a proposta. Eu sou apenas uma pessoa que vai passar pela tua vida, que vai te dar um suporte no momento que você precisa, seja na área que for, para que você possa caminhar sozinho. E a partir daí, tocar a tua vida. E quando você volta, e às vezes as pessoas voltam com outras questões, com outros problemas, com outras dinâmicas, e é muito mais rápido o resultado. Muito melhor, muito mais eficiente. Por quê? Porque já sabe um monte de coisa, a gente retoma algumas, acrescenta outras, trabalha outras, e tudo bem, e bola para frente. Então, a minha proposta para você, tanto num workshop sobre lidar com conflito, e por que lidar com conflito? E conflito eu estou falando de uma maneira muito ampla. Pode ser a dificuldade que eu tenho em lidar com meu filho para fazer a lição, a dificuldade com o meu chefe que eu não consigo falar, numa situação muito agressiva no trânsito, é isso. Isso é lidar com conflito. Espero você, dia 3 de setembro, domingo, o dia todo para o workshop. Vocês podem ligar no 11 98654 0880, é o meu celular. Mandem o WhatsApp, porque às vezes eu não atendo, eu estou em atendimento, eu não consigo falar, então pelo WhatsApp fica mais fácil. Site Terapia Vibracional SP. No YouTube, Lucy com Y Arantes, cliquem lá, curtir, entrem, se inscrevam no link para vocês poderem receber mais comunicação, tá bom? Um grande abraço a todos, até semana que vem.